Deus. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Você que está em casa, que agora acessou essa transmissão na televisão ou no seu celular, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui hoje o privilégio de estarmos em mais uma transmissão de nosso culto de oração da Igreja Batista Central de Itaguatinga. E você é nosso convidado a participar conosco dessa transmissão, mas também estar conosco nas nossas celebrações de domingo, nossa escola dominical, que é domingo pela manhã às 9 horas, nossa celebração da manhã às 10h30, nosso culto da noite que é às 18 horas, e você é nosso convidado. A propósito, estamos no mês da juventude, então você tem um filho, conhece alguém, um amigo do condomínio, da escola, participe conosco das atividades. Os nossos cultos estão sendo dirigidos pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Muitas atividades estão acontecendo. Tenho certeza que você vai gostar de participar e de também trazer alguém para participar conosco nesse mês da juventude. Como a gente tem falado, é um privilégio ser igreja e ter você conosco aqui. É uma bênção receber você. Então esteja conosco e agradeço já a oportunidade de você estar nos recebendo através das redes sociais, através da sua televisão e estar nesse momento tendo essa oportunidade de falar com Deus. A respeito disso, então, vamos orar para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre Deus e o que Ele tem para nós nesse dia. Amém? Senhor Deus, eu possa estar, ó Pai, abençoando, dirigindo este culto, falando com cada um que nos assiste agora, em casa, Senhor, ó Deus, no trabalho, no carro, onde estiverem, que possam ser, ó Deus, abençoados em nome de Jesus. Amém. Mensagem hoje para o dia 12 de agosto de 2026. Passamos, então, na semana passada, o Dia dos Pais. Com certeza, semana de comemoração, casas cheias, presentes, mensagens de carinho. E com certeza tivemos momentos, experiências de aproveitar o nosso pai, aproveitar o carinho da família. Mas claro, talvez você tenha passado esse dia, e esteja sentindo também a saudade, a ausência daqueles que talvez já se foram, ou talvez de uma experiência, lembrança de uma experiência que também não tenha sido tão boa, de uma paternidade saudável, Mas o que nós queremos conversar hoje é que o fundamento da nossa intimidade com o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Deus maravilhoso. E para conversar sobre esse fundamento dessa intimidade com Deus Pai, eu gostaria de ler o que está em Romanos, no capítulo 8, no verso 15. Na carta de Romanos, no capítulo 8, no verso 15. Paulo está falando aí de uma paternidade que não depende da realidade que a gente viveu. Realidade essa que conversamos aqui. Mas está falando da paternidade de um pai, que ele nos adota, que ele nos chama de filhos, independente daquilo que a gente possa fazer ou deixar de fazer. Então vamos ler o que está lá no capítulo 8, no verso 15. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos Abba Pai, pois seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos,
então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Senhor Jesus, que o Senhor possa aplicar essa mensagem em nossos corações. Amém. Meu irmão, então, a gente está conversando aqui sobre uma intimidade simplesmente pelo fato de sermos filhos de Deus. É simples assim. Essa relação, ela não é uma relação fria. É possível, como aqui fala nesse texto aqui, que nós não recebemos o espírito de escravos. É possível que alguém esteja na mesma casa, mas que não tenha intimidade nessa casa. Tinha um tempo na nossa história, na história da escravidão, onde os escravos eles estavam presentes no mesmo local, na mesma casa, no mesmo local, mas eles não podiam ter acesso a certos lugares sem permissão. E eles precisavam fazer tudo de forma fria, serviçal, cumprindo meramente obrigações para que pudessem ser aceitos. Aqui também a gente não está falando de uma relação trabalhista em que a gente precisa produzir, em que a gente precisa se esforçar, em que a gente precisa dedicar toda a nossa força, produtividade para fazer mais, para manter nosso emprego, para termos ali na nossa empresa condição de galgar novos postos, para podermos nos destacar, para poder superar, para poder ter mérito naquilo que nós vamos fazer. Mas, nesse texto aqui, quando ele nos fala que não recebemos o Espírito que nos torna escravos medrosos, mas assim o Espírito de Deus, que nos adotou como filhos, a relação aqui é outra. Essa relação de intimidade, ela nasce da adoção de Deus. Ela não nasce de mérito nosso. Deus, Ele não nos ama porque nós somos muito bons cumpridores da lei. Eu não preciso fazer por merecer o amor de Deus. Não, meus irmãos. O que está escrito lá em 1 João 4,19? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, essa intimidade que nos dá, que nos faz viver de uma forma a termos liberdade, a não viver pelo medo, é porque Deus enviou o seu Filho por nós quando ainda éramos pecadores. Ele nos justificou e Ele cumpriu toda a lei quando ainda não merecíamos e nos tornou filhos de Deus. Então o mérito é todo dele. O mérito é todo de Deus, o nosso Pai. Nós temos a liberdade, nós temos total liberdade. Sabe aquela liberdade? Nós passamos aí, o Dia dos Pais, que nós vamos na casa dos nossos pais e chegamos lá, tiramos sapatos e comemos, conversamos, sentamos à mesa. Nós podemos sentar à mesa de Deus, não porque a gente merece alguma coisa ou pelo que a gente fez essa semana de bom, mas pelo fato do que Ele já conquistou para nós pela sua graça. Nós somos filhos de Deus. Então, meus irmãos, como primeiro ponto dessa mensagem, coloque isso na sua mente, pregue no seu local de trabalho, coloque na mesa, na cabeceira do seu quarto. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quando você pensar em desanimar, quando você pensar que está difícil, que você não está conseguindo fazer as coisas que você achou que deveria fazer, lembre-se, você é filho de Deus. Ele não está vendo a sua performance, Ele está vendo o nosso coração. O segundo ponto que eu queria colocar é o que mina, ou que destrói, ou que prejudica a intimidade com Deus, é a religiosidade.
Claro, meus irmãos, Deus quer que nós vivamos em sua casa, que a gente venha à igreja, isso é muito importante, é saudável e é essencial congregar. A Bíblia nos chama a congregar. Mas o problema é quando nós nos tornamos ativistas, praticantes apenas de tarefas e muitas vezes estamos nos distanciando do nosso Pai. A religião, a religiosidade, aliás, ela vai dizer: obedeça para ser aceito. Obedeça para ser aceito. O que ela está querendo dizer com isso? Como se colocasse medo. Obedeça. Para você sentar na mesa, você precisa obedecer. Esse é o espírito de escravidão. Mas não é esse espírito de escravidão que o Senhor quer que tenhamos. Outra questão que é muito difundida às vezes na nossa cultura, que é aquela fé utilitarista. Obedeça para fazer por merecer o que você quer ganhar. Você quer uma casa? Você quer ser aprovado no concurso público? Você quer... O que você quer? Tudo coisas legítimas. O problema não está em orar para Deus sobre isso. A questão é quando isso se torna uma barganha. Obedeça para que você consiga essas coisas. E isso tudo se torna uma fé baseada no medo. Eu não quero sofrer, eu não quero ver minha família sofrer, então eu vou obedecer para poder não sofrer. E isso, meus irmãos, está dizendo que quando a gente se sente muito assim, o que está controlando mais a gente é a natureza humana. Porque é a nossa natureza humana que quer as coisas assim mais fáceis. Que deseja, muitas vezes, barganhar. Que deseja, muitas vezes, cumprir pequenas tarefas para dizer que então pode ser aceito. Mas a palavra de Deus diz em Romanos mesmo, que se, no verso 12, que se a gente viver de acordo com as exigências da nossa natureza humana, a gente vai morrer. Porque não tem limites. A natureza humana, ela não pensa nas coisas eternas. Ela pensa e ela quer as coisas aqui desse nosso tempo. Meus irmãos, o que esse texto está dizendo aqui, que esse Espírito que Deus nos adotou e que nos chama de filhos, Ele nos dá agora liberdade da gente chamá-lo de Paizinho, Abba Pai. O nosso Espírito que Ele coloca dentro de nós confirma isso. Somos filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, a gente precisa voltar como terceiro ponto dessa mensagem. Toda vez que a gente se perder um pouco nisso, nessa certeza, precisamos voltar para a palavra de Deus, para a oração, para que a gente entenda que Ele é nosso Pai e nós somos filhos de Deus. Que isto não é mérito nosso, mas isso é fruto do presente da graça que Ele já nos deu. Voltar para a Bíblia nos faz lembrar que Deus, o Criador do universo, Ele não precisa, na realidade, de nós, porque a Bíblia fala lá em Êxodo, que o nome dele é Eu Sou, ou seja, ele se criou, ninguém criou ele. Ele é autoexistente, independente, esse Deus soberano. Então ele não precisa de nada. Mas esse Deus, ao mesmo tempo, nós só podemos conhecê-lo porque ele decidiu se revelar a nós, se relacionar conosco. Então esse Deus poderoso, ele abriu mão de toda a sua glória e enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, para se relacionar conosco. E esse Deus, ele nos dá o seu Santo Espírito para que a gente tenha essa comunhão com ele. Então, meus irmãos, saber dessa essência de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está em toda ela na sua palavra, ela nos dá essa tranquilidade
de podermos nos relacionar com esse nosso Deus. Meus irmãos, a gente não vive em santidade para comprar a aceitação de Jesus, mas a gente vive em santidade porque a gente é grato por tudo o que Deus já fez por nós. Nós somos gratos porque Ele fez tudo. Ele decidiu se revelar, Ele nos salvou, nos justificou, nos comprou, nos deu vida nova para o adorar. Nós glorificamos a Ele porque recebemos tudo do nosso Pai. Ele nos deu tudo, todas as coisas. E em gratidão a tudo que Ele nos deu, a gente obedece, a gente se santifica, porque a gente não quer entristecer o Espírito Santo que está dentro de nós. A gente quer agradar o nosso Pai. A gente quer falar bem do nosso Pai. A gente quer que Ele seja reconhecido, o nome dEle seja exaltado, glorificado, porque Ele já fez tudo por nós. Meus irmãos, o bebê, a comparação que a gente faz no nosso relacionamento com Deus é como uma criança. A criança, o bebê, quando nasce, a primeira coisa que ela faz, ela vem, tá lá quietinha no útero da mãe, sem problema nenhum. Quando ela nasce, ela precisa encher os pulmões de ar. E ali é o primeiro ato, respiração. Nós, quando regenerados por Deus, a primeira coisa que nós desejamos no nosso espírito é conversar com Ele, orar com Deus, porque nós sabemos que nós dependemos da Sua graça e da Sua misericórdia. Meus irmãos, sabemos que, como uma criança que nasce, depois que ela nasce do útero da mãe, ela vai enfrentar os desafios da vida. E nós também enfrentamos. Em Romanos mesmo, vai dizer no verso 18, nesse capítulo, que considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Essa paternidade, ela não vai nos eximir de problemas, ela não vai nos eximir até muitas vezes de nós chorarmos, de sentirmos dor, mas essa paternidade vai nos fazer apreciar muito mais o amor do Pai por nós. E vai nos fazer estar com Ele, firme, mesmo diante desse sofrimento. Sabendo que Ele está conosco. Sabendo que Ele não nos abandona. Sabendo que Ele nos ama. Meus irmãos, talvez você não tenha tido uma boa experiência na sua paternidade, talvez não tenha sido uma boa experiência, talvez você possa até ter perdido o seu pai, mas nós podemos ter a certeza, nós podemos nos aproximar de Deus como Pai, com a plena compreensão de que Ele nos ama, de que Ele quer se relacionar conosco, que Ele é um Pai amoroso, um Pai onisciente, um Pai onipresente, um Pai soberano, autoexistente, pessoal, um Pai que se relaciona. Ele é pessoal, você pode conversar com esse Pai. Ele é seu Pai. Ele é o nosso Pai. Então que o Senhor possa estar à luz desse texto que lemos em Romanos, de 8 a 15, que podemos o chamar de Paizinho. Que à luz da sua palavra possamos então entender esse Deus tão grande, nós somos tão pequenos, tão pecadores. Nós podemos nos aproximar dele com confiança, pelos méritos da cruz, porque ele nos ama. Amém, meus irmãos? Vamos então, nesse momento, ter agora um momento de oração, um momento de reflexão. E eu agradeço aos irmãos, peço que continue ainda aqui conosco para que a gente possa ainda orar. Amém. Amém, meus irmãos. Se você se sentir à vontade, quiser colocar o seu pedido aqui no chat, abaixo, nossa transmissão, nossa equipe de oração estará intercedendo,
por esses motivos. Nesse momento nós vamos estar orando por você que está em casa, pelos pedidos que você tem no seu coração. Que o Senhor Deus, que conhece a todos nós, que é o nosso Pai, que tem a onisciência, sabe de todas as coisas. Ele sabe aquele pedido que talvez você não consiga até mesmo compartilhar, mas Ele sabe nesse momento. Então coloque diante do Senhor o seu pedido. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque somos teus filhos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque isso não é nada do que a gente é capaz de fazer, merecer, ó Deus, para se assentar à sua mesa, para ser considerado filhos adotivos do Senhor, para ter a herança do Senhor, mas é porque o Senhor nos amou. E o Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, nós podemos amar, Pai. Senhor, ó Deus, então vá ao encontro, ó Deus, de cada um aqui. Talvez a relação com o Senhor esteja quebrada. Senhor, ó Deus, que aquele que está ouvindo, ó Deus, que quer, ó Deus, reconciliar contigo, que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento, Pai, estar tocando através do Teu Espírito Santo. Aquele que não te conhece, que possa aceitar o Senhor Jesus como Salvador e fazer parte da sua família. Ó Pai, venha transformar, ó Deus, as situações dos lares, as situações difíceis, ó Deus. Pais, ó Deus, que estão afastados, ó Deus, famílias destruídas, filhos perdendo os pais. Quantas situações difíceis nos acontecem, mas sabemos que temos um Pai no céu que não nos abandona, que nos dá o seu Espírito e que nos dá liberdade, intimidade de nos conversarmos com Ele. Ó Pai, vai agora, Deus, nessas famílias. Deus abençoa, Deus, a juventude da Tua igreja, nesse mês da juventude. Abençoa cada jovem para que esteja firme na sua casa. Livra, Pai, das ciladas do inimigo. Senhor, ó Deus, abençoa toda a liderança, Senhor Deus, da igreja. Abençoa, Deus, para que seja uma igreja, Deus, que esteja firme, ó Deus, no Senhor, se relacionando com o Senhor em primeiro lugar, Deus. Senhor, ó Pai, de nada adianta, Deus, fazermos coisas se não estivermos ligados, ó Deus, ao Senhor, que é o nosso Deus, se não tivermos relacionamento contigo. Por isso, Deus, nos ajuda, Pai, a termos vida de comunhão com o Senhor. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, cada um, ó Deus, que assiste aqui a nossa transmissão. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer você que nos acompanhou e convidar para participar da nossa IBCT. Nós estamos aqui para acolhê-los. Como falei, nesse mês da juventude, traga um convidado, participe, os cultos serão direcionados pelos jovens e adolescentes. Então traga convidados, participe conosco. Também nos reunimos nas casas, nos PGMs. Você tem a oportunidade de encontrar um PGM, procure-nos também, converse com alguém da igreja, participe de um PGM conosco. Venha ser igreja com a gente, estamos aqui para recebê-los. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos.